Muito obrigado, Braga. Fantástica a explanação e a contextualização dos nossos recursos aqui do Estado, né? Acho que clarificou bastante a todos, né? Como está o nosso setor elétrico no nível estadual e também um pouco da contextualização histórica, né? Já dada pelo professor Hildo. Bom, não delongando muito, eu vou abrir as perguntas que eu recebi aqui, certo? Bom, eu vou tentar fazer tipo um bate-bola aqui, então vai ser uma pergunta meio voltada para os senhores, certo? Então, eu vou ler a primeira aqui, certo? Do senhor Herbert de Canoas. O país saiu de um regime militar de exceção para um período de transição, depois de um modelo liberal substituído por um governo popular, e daqui a 15 dias tudo pode acontecer. Como conciliar regulamentação, modelos, planejamento de longo prazo com esse vai e vem? É possível convivermos com tantas mudanças de rumo e alcançarmos eficiência e equilíbrio tarifário? Bom, acho que é uma pergunta voltada aos senhores, né? Se quiserem dar uma discutida, eu ia ficar bem feliz, né? Não. Eu acho que o país não se acostumou com essa questão aí de um planejamento a longo prazo. Tá? Eu vejo o seguinte, pela experiência minha mesmo, tá? Eu estava na secretaria. Num período de 3 anos e meio, nós tivemos 4 secretários. Tivemos o Lucas Redecker, o Arthur, o Márcio Biolchi, agora a secretária Suzana. Então, isso aí realmente é complicado, essa questão. E realmente, mas às vezes as coisas não se mantêm. Eu acho que realmente, por isso que eu estou dizendo, por exemplo, uma empresa energética, se fosse, teria um planejamento para estar na área de energia mais perene. Porque as pessoas mudam. O Ivo era da CE, muda diretor, mas as coisas continuam. Praticamente a linha de ação continua. Mas numa secretaria, no governo, não é bem assim. Sempre é a tendência, não sei o porquê, sempre o novo. A gente acha que o outro, se estava fazendo bem, tem que sofrer uma grande mudança no que estava fazendo, ou não estava fazendo errado. Então, são coisas assim que realmente isso aí prejudica muito. Eu acho que realmente, se mudar a política, tomara que não aconteça, mas agora nós estamos com esse problema que tem muita coisa errada que vai ter que ser corrigida. Mas eu posso defender. O regime militar, nós tínhamos um Código de Águas de 1943, eu acho, né? 34. Permaneceu até 1990, era a Bíblia. Era a Bíblia que nós tínhamos lá, para tudo, para tarifa, regulamentação, tudo. E isso aí. Agora, todos os anos tem uma mudança. E vão mudando conforme a regra. Por exemplo, a questão do leilão, a descontratação não pode haver. Aí o cara que ganhou o leilão não faz. E o outro que não precisa mais de energia não quer. Aí desfaz o leilão. Isso aí não tem, aí criam. Não querem fazer isso, mas aí criam uma legislação para isso aí. Pode falar. Bom, essa pergunta ela vai no cerne da questão, saber se é possível ter um sistema energético estável convivendo com o sistema democrático, onde é natural que haja mudanças nos governos, que haja troca, divisões. Na democracia isso é natural. Eu acredito que é possível, sim, aliás, é necessário. A questão é, como eu tentei colocar brevemente quando eu falei que sempre há legitimamente 3 perspectivas em conflito: o povo, que é dono dos recursos naturais, do carvão, do urânio, dos potenciais hidráulicos, deveria ser dos potenciais eólicos, ainda não é, e pode se beneficiar da diferença entre um custo baixo e o valor no mercado para fins públicos. Os consumidores que legitimamente precisam e querem cada vez mais energia confiável com tarifa baixa, porque é assim que se melhora o padrão de vida, assim que se aumenta a competitividade da economia para produzir mais, com menores custos, gerar mais emprego. E é evidente que tem que respeitar, seja a empresa estatal ou privada, um retorno adequado aos investimentos que cada um faz. O problema que eu tenho visto é que, nas últimas 2 décadas e meia, pelo menos, tem prevalecido. O senhor perguntou aí para que servem aquelas associações. Respondeu. Essas associações, para cada grupo de interesse foi criado, para aqueles que o senhor mencionou sobre quem são e tal,
irem lá no governo permanentemente articularem soluções que interessam a cada um desses grupos, e quanto mais eles arrancam para eles, menos o interesse público vai ser atendido. E, por isso, eu mencionei aqui, nós tivemos uma trajetória de grave erro na contratação de usinas muito mais caras que as necessárias para atender a demanda nos últimos anos. Os leilões que levaram a contratar usinas térmicas foram calculados a partir do índice custo-benefício equivocado. Se ele foi equivocado intencionalmente, manipulado, ou foi apenas um erro, eu não sei. Eu sei que havia gente que sabia que isso não estava bem. E foi feito. Quando nós deixamos, por exemplo, de contratar 20 mil megawatts de eólicas e botamos lá térmicas que acabaram sendo operadas, porque eram as únicas disponíveis. A única outra solução seria o racionamento, que seria até pior. Mas deixaram uma dívida que vai ser paga. Então, eu entendo que é possível, sim, retomar a estabilidade. Aliás, notícias muito recentes. O primeiro, a tarifa pelo custo do serviço, ela foi inaugurada nos Estados Unidos, onde quase todo o sistema de distribuição de energia elétrica nasceu privado e é privado. Embora lá também ninguém cogita privatizar as usinas hidráulicas. O próprio Exército americano opera um conjunto, mas a grande usinas do Rio Tennessee, a Tennessee Valley Authority, e da Bonneville Power Administration, lá no estado de Washington, lá no noroeste, quem cogitar privatizar lá essas usinas hidráulicas vai ser enxotado, porque lá se compreende o papel que as hidráulicas têm em termos de, muito além de gerar energia, é a garantia da irrigação, da navegação, controle de cheias, abastecimento público, recreação, muitas vezes, é importante. Elas têm... E o povo não quer abrir mão do controle sobre os cursos d'água, por muitas razões, que transcende. Então, quando isso tudo, nós passamos a segmentar, é verdade, cada vez mais. Criamos um monte de agência reguladora, cada uma cuidando de um pedacinho. A ANA é responsável pela água. Nós fazemos comitê por bacia, onde todo mundo tem o que dizer para cuidar das comunidades do entorno, dos municípios, das pessoas. Quem manda, de fato, no potencial hidráulico é a ANEEL, por quê? Porque ela está vinculada ao negócio da energia, onde tem o dinheiro. Então, esse conflito é complicado de ser resolvido entre uma regulamentação que preserve o interesse público num conjunto de políticas públicas que vai além da energia elétrica, mas que está vinculado, muitas vezes, aos mesmos recursos, a água, o vento e tudo mais. Mas é necessário. Se nós continuarmos colocando todos os governos de plantão sujeitos às negociatas patrocinadas por lobbies de grupo de interesse, a sociedade vai continuando refém das piores soluções possíveis, das mais caras, das que são mais poluidoras, das que não respeitam o ambiente. E isso que tem acontecido. Eu fui muito franco. Eu participei de um governo, não me envergonho disso, ao contrário. Fiz o possível para levá-lo no rumo que deveria ir. Fizemos os livros, publicamos, brigamos, fomos derrotados. Eu costumo dizer, teria vergonha de estar do lado dos vencedores. Derrotado não é vergonha. Mas, enfim, mas não há como não resolver esse problema. Não, nós temos os recursos naturais, nós temos a capacidade tecnológica, nós temos recursos humanos e nós temos progressivamente a compreensão da sociedade que resolver essa questão, estabilizá-la, é fundamental. Agora, o amadurecimento político vem com experimentação. Não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, como ele diz, um pouco mais. Os próximos 2, 3 meses serão decisivos. Há muito mais incógnitas no ar, até porque essas questões não são debatidas, porque o que se debate são outras, embora essas digam respeito diretamente àquele país que nós precisamos construir, que é de construir as necessidades concretas das pessoas. A energia, nas suas várias vertentes, está na base da história que eu contei antes, da humanidade, de como você produz aquilo que é necessário para todo mundo viver. E nós estamos discutindo outras coisas. Eu não sei o que vai acontecer, mas sou otimista. Soluções há. Podemos debater aqui, ter divergências, às vezes, mas, certamente,
Se os princípios fundadores, norteadores do interesse público prevalecerem, é fácil de reformar tudo isso. Eu vejo nesse Frankenstein criado, que você mostrou aqui, exatamente cada um tem um pedaço de um dedo do negócio, de um grupo de interesse. Isso tem que ser extirpado de vez. E esse é o acordo que nós chegamos aqui sem combinar, né? De que tem que mudar tudo para voltar a uma coisa mais simples, que funcione, que seja transparente. Complementando, eu não entendo como o Brasil não consegue criar medidas de curto, médio e longo prazo para o setor energético, tendo todo esse potencial energético e ainda tendo a EPE fazendo um trabalho de levantamento estatístico, de planejamento de forma bem positiva. Realmente eu não consigo entender como é que a gente não consegue. Claro, vai dizer, mas é político, é lobby, cada um quer trocar, mas parece que falta uma hora alguém bater um martelo e dizer, olha, vamos fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para o setor energético. Mas dando... Eu vou aproveitar e fazer uma provocação. Você fez uma bela exposição aqui dos recursos do Rio Grande. Não mencionou um com o qual a gente lá na USP tem trabalhado um pouco, que é o projeto do Shale Gas, do não convencional. Tem duas vertentes. Tem uma grande reserva aqui. Tem o coal, tem ali na região de Uruguaiana, Claro. e tem o coal bed methane, o metano do carvão. Está resolvendo o problema dos Estados Unidos. O metano do carvão aí, que você mencionou, da Companhia Rio Grandense de Mineração, pode ser estudado. Se precisar, nós vamos aqui ajudar no futuro. Está ótimo, Breno. Bom, a próxima pergunta também para ambos os palestrantes. Qual o percentual médio de redução do valor da tarifa de energia no Brasil, logo após a assinatura de contratos embasados na MP 579? Vocês acham adequado pagar, no custo de energia, valor de ativo totalmente depreciado, como era antes da referida MP? A pergunta foi do Leandro. Vamos lá. Veja, começo novamente. O artigo 20 da Constituição brasileira diz que os potenciais hidráulicos pertencem à nação, portanto, no limite ao tesouro. Assim, o subsolo, petróleo, minérios, etc. A Constituição também permite a outorga da concessão. Extinta a concessão, porque depreciado o ativo, ele vai para o Tesouro Nacional. Pertence, portanto, à população brasileira. E aí é possível e necessário tomar uma decisão. O que fazer com aquilo? O que foi feito pela MP 579, para mim, foi absolutamente absurdo e criminoso. Nós tínhamos lá, foram mais ou menos uns 15 mil megawatts, eu acho, que Furnas, Chesf e tal tinham vencido. Gerou um prejuízo agora, que produziu energia. A energia nova produzida, a mais barata, fora algumas exceções, está em torno de R$ 150 o megawatt-hora. A nova, daquelas usinas velhas, custaria apenas a operação e manutenção, mais impostos, que davam uns R$ 15 a operação e manutenção, porque você tem que manter o sistema operacional, mais os impostos. A pergunta é, quem tem o direito de consumir aquela energia a que preço? O povo brasileiro, que está às escuras, os 3 milhões, aquele que não tem escola, não tem saúde pública, ou um outro grupo. É uma questão política para escolher. Eu sempre defendi, nesse livro de 2002, está escrito isso, eu defendia que, se a energia vale R$ 100 o megawatt-hora e custa 50, esses 50 de diferença, vezes a energia produzida, deveria ir parte para capitalizar as estatais, investir, e parte para fazer um fundo público em favor da educação pública, da saúde pública, porque essas usinas pertencem ao povo brasileiro. O que foi feito foi absurdo, porque obrigou-se as usinas a acelerar o fim da concessão para vender energia entre 7 e 12 reais o megawatt-hora, para tentar fazer uma média menor, porque as outras usinas caríssimas foram contratadas com preços variando entre 200, 300, 400, 500, 600 reais o megawatt-hora. E a diferença que fez de vender essa energia quase de graça, abaixo do custo de operação e manutenção, não mudou a explosão tarifária brasileira, porque o erro anterior foi mais grave, que foi contratar, de 2005 para cá, até 2015, uma montanha de usinas, e já antes,
O PPT, Programa Prioritário Termoelétrica, de 98, 99, também fez isso. Contrataram usinas caríssimas, que então a gente pega o patrimônio público para tentar consertar o erro que favoreceu uma grande quantidade dessas associações aí que ele citou. A Brajet, para citar uma, Associação Brasileira de Geradores Térmicos. Tem outras que entraram ali também. Então, se é isso que eles querem fazer, fazemos. Então, eu entendo que minha posição é clara. Usinas hidráulicas, petróleo, outros recursos naturais têm que prioritariamente gerar riqueza para reduzir a assimetria dentro da sociedade, porque isso pertence a todos, e se todos são sócios, cabe dar mais àqueles que menos têm. Essa é a minha visão de mundo. Eu respeito os outros que acham que aquilo devia engordar os balanços e aumentar os lucros de algumas empresas que ou consomem ou se tornam dono dessas empresas. Quem privatizou as usinas da CESP não foram os tucanos, foi a senhora Rousseff. As usinas eram... Eu passei a vida inteira em São Paulo entrando na justiça contra os governos do PSDB, para não privatizar. O Itamar Franco nos ajudou. Nós conseguimos segurar 7.000 megawatts da CESP em pé. Pois bem, quando reverteu para o Tesouro Nacional, o governo nacional, federal, privatizou, e quem comprou foram os chineses. Nem privatizou, porque a dona de lá agora é uma empresa estatal chinesa chamada Trigorge, a Três Gargantas. Então, é meio irônico. As chinesas que vêm aqui são todas elas estatais. Nós estamos transestatizando o negócio. De maneira que... tudo por quê? Por 15 bilhões de reais. Há que rever tudo isso, que as bases do que se fez está errado. Essa é a minha resposta. Não, é muito boa a resposta, professor. Só queria fazer uma colocação. Essa questão de patrimônio depreciado, no setor elétrico, é uma questão complicada. Eu sei que, na época da privatização, de Covo, uma parte da CE, não, já está depreciado, vale tanto, coisa e tal, troço. Só o seguinte, viu? A concessão tem um valor muito grande. Hoje, tu vai no aeroporto, tu compra um táxi ali por 100 mil. Então, eu compro táxi, mas não para ficar no aeroporto. Para ficar no aeroporto, o cara quer 1.500.000. Então, são coisas assim, viu, que eu vejo o seguinte, é complicado, eu acho que a concessão tem um peso muito grande aí. Tá? Termina o ativo da concessão, mas a concessão, num processo de privatização, ela tem que ser avaliada. Fantástico. Vamos para a nossa última pergunta, e eu peço que sejam os palestrantes bem objetivos, que a gente já estourou bem o tempo, porque agora tem acho que um pequeno artigo para ler aqui para os senhores, entendeu? A pergunta é da senhora Yara Sobrosa, que é consultora da área de tarifas, certo? A adesão da MP 579 em troca da renovação da concessão foi, na geração, basicamente feita pelas geradoras federais, que em 2013, com preços médios de repasse na revisão extraordinária de também 2013, a R$ 30,00 o megawatt-hora. Em 2018, o preço médio do repasse das CCFGS está em torno de R$ 100,00 o megawatt-hora. Isso levou, juntamente com a redução da transmissão, a uma redução média em 20%, que se manteve somente até 2014, no início de 2015, até 2014. Bom, no início de 2015, houve uma revisão extraordinária, elevando novamente as tarifas, e tem até hoje elevado as tarifas através de encargos setoriais, mais especificamente da CDE. Além disso, a MP 579 usou o recurso do setor da RGR para as indenizações, reduzindo a zero as reservas. Então, aí vem a pergunta. Se a indenização não foi suficiente e a tarifa também eu me perdi aqui, desculpa. Se a indenização não foi suficiente e a tarifa também não, a decisão de adesão não foi técnica e destruiu o valor das geradoras federais, tudo isso sem benefício consumidor final. Pode-se entender que não é pela gestão pública que as decisões serão mais acertadas, pelo que parece. Não é? É a pergunta da Yara Sobrosa. Bom, veja, pegamos um colchão de patrimônio público, como eu disse antes, para tentar evitar a progressiva explosão tarifária que já vem desde 95, quando prometeram privatizar para abater a dívida pública, melhorar a confiabilidade, aí vieram os apagões, os blackouts e o racionamento, e reduzir tarifa. Nada disso aconteceu. Aí nós pegamos um patrimônio que é da população brasileira, na minha leitura, como eu disse há pouco,
que é as usinas que foram construídas, a mais antiga de 28, 29, Henry Borden, Furnas é de 57, daí para diante as grandes usinas foram sendo construídas sob concessão, prorrogadas, vencidas. Aquilo é patrimônio do povo brasileiro. Usar aquilo, vender por tarifas pagamento entre R$ 7 e R$ 12, mais impostos e taxas, que leva a 30, 40, 38, em um caso ou outro, para tentar fazer uma média menor. O rabo não consegue balançar o cachorro, porque aquilo, apesar de ser muito importante, uns 15 mil megawatts, eu não tenho o número exato aqui, acho que não chegou a 20, mas as usinas caras eram uma quantidade muito maior de megawatts, contratados desde o PPT até recentemente, que fez com que as tarifas explodissem. Por que nós contratamos de maneira equivocada tantas usinas com tarifa elevada, quando havia outras opções? Eu citei a eólica, outras hidráulicas e tal. Foram escolhas do governo. E governos que diziam que iam fazer outras coisas. Influenciados por quê? Esse é o problema que eu coloquei aqui, que governo legitimamente eleito, ele tem que praticar o que prometeu fazer. Agora, achar que, então, entregar tudo e tirar o governo disso vai melhorar, é santa ilusão. A Inglaterra, que começou o processo de privatização, esse modelo do neoliberalismo da tarifa pelo preço, que no Brasil nós conseguimos fazer mais crescência. Quando criaram a ideia da tarifação, não pelo custo-serviço, mas pelo preço incentivado, então a empresa poderia operar, ganhar produtividade ao longo do tempo, e depois iria ter uma redução dessa produtividade para transferir para os consumidores. Isso começou na Inglaterra, com o professor Littlechild e outros que inventaram esse método tarifário. No Brasil, nós já fizemos de cara duas coisas: tarifa pelo preço incentivado e garantia do equilíbrio econômico-financeiro, que, neste caso, só favorece a empresa. Quer dizer, tem custo do serviço, quando ele provar que o custo dele é maior do que ele tinha do preço, então ele consegue reposição. Só que tem essa excrescência. Nós sempre... agora, então, achar que no Brasil seria possível, então, pegar esse patrimônio, entregar todo, ora, é o que todo mundo quer. Dizer, estão roubando minhas telhas da minha casa, então entrego a casa inteira, em vez de consertar o que está acontecendo. É mais ou menos essa a ideia. Estão tomando pedaços, por maneiras ilegítimas, do patrimônio público, ou por lacunas regulatórias, para ser elegante, ou acertos de leilões e tal. Então, não, então entrega tudo. Bom, eu acho que há um conflito de longo prazo insolúvel nessa questão. As grandes empresas dos grandes oligopólios, quanto mais elas avançam para dentro da economia, mais poder político eles adquirem. Esse é o fato que tem acontecido aqui. Veja as telecomunicações e os lobbies que eles têm conseguido. É evidente que houve uma mudança tecnológica nas telecomunicações, mas tem agências reguladoras absolutamente capturadas. A indústria farmacêutica, todas elas, quanto mais poderosa, mais ela consegue capturar o papel das agências reguladoras, e cada vez menos as reguladoras defendem o interesse público, e mais elas se tornam dóceis aos regulados. Então, esse é um problema. Achar que acabar com a corrupção privatizando vai melhorar. Eu acho o contrário. Quanto mais, especialmente nesses setores, que tem uma diferença, que são não competitivos. Onde há competição e concorrência, não tenho dúvida, deixa o capitalismo operar. Mas quando você tem um potencial hidráulico único, uma jazida de petróleo única, como são todas as do pré-sal, que tem um custo muito baixo, e pode produzir algo de enorme valor, eu acho que parte desse valor tem que ir para a sociedade, especialmente para os menos favorecidos. E isso o sistema político tem que fazer. Se ele está falhando em fazer, a solução que eu vejo é corrigir o sistema político, restaurar a democracia. O resto vai ser pior. Queria colocar essa questão na questão política. O Saulo pode olhar que a lei é a 13.303, que realmente quis dar uma adequação nessa questão dentro das empresas estatais, aí, realmente a ocupação de espaço. Tu pode ver que já tem uma pressão muito grande para essa lei não vingar.
Isso aí é um problema sério. Então, isso aí tem um interesse muito grande aí de alguns agentes externos se apropriar justamente dessa questão para poder fazer isso aí que está ocorrendo, esse lobby junto a nossos agentes reguladores, as nossas agências, para realmente se apropriar dessa questão e se intitular como um disfarçado de que estão defendendo os interesses da sociedade. E não há, não tem, não existe. Eu não ia fazer isso, mas vou. Como todo mundo sabe, eu sou gaúcho, sou lá de Campina das Missões. Nasci, me criei lá, vim estudar aqui na universidade. Infelizmente, ninguém mais mora lá, porque minha última irmã, que estava lá, agora está aqui na plateia, mora aqui em Porto Alegre, e a gente mantém a casa, que é a nossa lá. Ela veio para cá no ano passado. E a casa fica vazia a grande parte do tempo. E aí eu percebi como as empresas que deviam ser reguladas e respeitar os consumidores não o fazem. Aquilo que você falou antes aqui, a regulação devia estar no município e no Estado, nunca em Brasília. Com essa distância e a arrogância com que muitas empresas passaram a atuar na relação com o consumidor, é absolutamente absurdo. Então, a casa esteve vazia lá, praticamente de abril de 2017 até agora. Primeiro, chega um agente da empresa e pergunta aos vizinhos se não havia gato na vizinhança. Nós aqui fazendo gato, eu, inclusive, sócio. Os vizinhos disseram que não. A empresa, então, vai lá, troca o medidor e manda uma conta de R$300, dizendo que trocou o medidor porque ele estava falhando. Ninguém de nós viu nenhuma falha. Que, de fato, o consumo era zero, porque não havia ninguém. O disjuntor geral da entrada da casa está desligado. Aí manda uma carta dizendo assim, em serviço realizado em 23 de julho de 2017, constatamos a falha na medição de energia elétrica na instalação tal e tal, conforme termo de ocorrência. Mentira! Não há consumo, porque não tem ninguém lá. Aí mandaram uma conta da troca do medidor e arbitraram, retroativamente, segundo eles, autorizados pela ANEEL, uma cobrança de, pela média, 18 meses. Isso só acontece quando uma empresa concessionária de serviço público, neste caso a Rio Grande Energia, procede de maneira absolutamente arbitrária. Se acontece comigo, que sou professor de energia, imagina o que acontece com a população em geral nessa relação assimétrica. Isso é parte da resposta à questão anterior. Quanto mais distante e mais poderosas se sentem as empresas em relação aos que têm acesso ao serviço, pior fica a situação. E aqui há muitas grosserias ditas, dizendo que documentação, dão prazo. Eu compareci pessoalmente ao agente local, fui em Santa Rosa anteontem fazer a reclamação e fui tratado de maneira absolutamente descortês, eu diria. Com arrogância, não, a gente aqui não decide nada. Eu digo, mas eu estou querendo falar com a empresa, vou num, vou no outro. Não, a gente só preenche o papel e manda para alguém decidir. E, bom, vou ter que entrar na justiça, então, porque se eu estou dizendo, se o vizinho, que inclusive é ex-prefeito, confirma, todo mundo sabe que a casa está vazia, eles estão dizendo que o medidor está errado, e não estava, que tem o direito de unilateralmente impor uma conta, ao invés de, em qualquer lugar do mundo, que eu noto nesses casos, como foi feito, bastava um telefonema, dizer, olha, há um equívoco, refaça o equívoco, foi feito por ela. Não, mandaram seguir uma via crucis. E querem, daqui a pouco está o nome no Serasa, está não sei o quê e tal. Então, a gente ganha no cansaço, professor. Veja. Foi a viagem minha de volta aqui foi excelente, exceto por esse... Eu não ia falar disso, mas vou falar porque mostra um pouco essa relação absolutamente assimétrica, distante, que as empresas se arvoram em relação a qualquer cidadão hoje. Eles são concessionários de serviço público, devem um serviço de qualidade, atendimento cortês e respeitoso, e averiguar. Não pode escrever mentira, como está escrito aqui, dizendo que há consumo e estão acusando a gente de ser fraudador. É isso que está escrito aqui. Isto é calunioso, não é aceitável. Isso faz parte da questão regulatória, como nós estamos discutindo aqui. Faz parte da distância com que... Duvido que a CE, antigamente, fizesse isso com qualquer pessoa. Não faria.
Bom, acho que a gente esgotou o tempo, até teria mais uma para fazer, mas vamos deixar para depois do anticafé. Acho que, né, vamos passar a palavra para quem? Eu passo para o... Então, o que é agora um café? Pois não. Tá bom, então. Encerramos, então. Muito obrigado. Muito obrigado ao mediador e aos palestrantes.